Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Nós vamos começar uma live hoje muito interessante, uma live com a Esther Shapiro, ela que é professora das séries iniciais, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento humano, coach e analista comportamental. O tema da nossa live hoje é um tema muito interessante, o ensino remoto e a metacognição. Como fazer o estudante pensar? Nesse período, todos nós estamos pensando muito, refletindo muito sobre diversas coisas, mas a escola, as pessoas precisam trabalhar esse tema muito interessante que é o tema da metacognição. É uma honra poder falar com o pessoal da Central dos Professores, de professores, de falar com a Esther. A Esther já entrou, eu vou convidá-la e nós vamos começar agradável nessa quarta-feira, metade da semana, e a gente quer refletir sobre educação, não é? Olá, Esther, Olá, tudo bem? boa, tudo bem? Boa noite, professor Paulo, tudo bem? Isso, tudo bom. Para mim é uma honra estar podendo falar com você, né, Esther? Trocar experiências sobre educação e sobre esse tema de hoje, que é um tema extremamente relevante, né? É, Sim, e como anda aí a sua terra, o Rio de Janeiro, não é isso? tá complicado por aqui, as coisas estão bem difíceis, sabe? Muita gente na rua, muita loja fechada, assim, percebo que a situação está muito incerta ainda, né? Mas, se Deus quiser, dias melhores virão. E vocês aí, em Então, Minas, como é que tá? hoje eu estava assistindo o noticiário, né, e me surpreendi com a elevação de casos aqui de ontem para hoje. Me surpreendi também com isso que você falou, várias lojas com portas abaixo, né? Parece que a gente está enfrentando uma crise aí nos aluguéis, nas falências. É um momento onde nós vamos ter que usar muito a metacognição e pensar sobre como resolver não só o problema sanitário, mas o problema econômico, os lutos com os estudantes, né? É um momento desafiante, não é, Esther? Muito, muito mesmo, muito. E nós, e nós desse lado aqui somos muito otimistas, sabe? Mas o momento agora nos coloca para pensar, né, Esther? Sim. Eu queria que você, eu já te apresentei aí antes da sua entrada, mas que você falasse de você, da sua carreira, do Central de Professores. Estou querendo entender como é que funciona tudo e quero te agradecer pela honra que você me dá de poder conversar comigo. A honra é minha, é sempre um prazer enorme poder participar, né? Trazer um pouquinho de conhecimento, na verdade, de troca, né? De experiências, e para um bate-papo, para um momento de reflexão. É sempre muito bom, é sempre muito produtivo, me engrandece muito. Então, só tenho a agradecer por essa oportunidade. Então, eu comecei a minha carreira depois de ter feito o curso normal de formação de professores, muito tempo atrás. Dei aula nas séries iniciais, fiz a pedagogia, da pedagogia, eu me especializei em orientação educacional, depois eu resolvi entender por que que determinados alunos não aprendiam. O que que impedia a aprendizagem dos alunos? Por que que uns tinham facilidade para aprender determinados conteúdos e outros não aprendiam muitas vezes de maneira nenhuma? Isso me levou para a pós-graduação na psicopedagogia, né? Porque é a área que justamente tenta explicar, é a ciência que tenta explicar as dificuldades e os transtornos de aprendizagem. Então, eu fui em busca dessa resposta, que ela ainda é muito complexa, ela é muito ampla,
ela é multifatorial, mas a gente consegue ter, pelo menos, esse olhar que já tranquiliza e entender que cada caso é um caso, e com cada aluno a gente pode fazer com que ele se supere diante dele mesmo, né? Então a gente tem que ser avaliado de acordo com o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Como que eu cheguei aqui, como que eu vou sair daqui? Né? Como é que eu estou saindo de uma aula, por exemplo? Então, é isso que faz a diferença e vai ser diferente para cada indivíduo, porque um professor ele pode dar aula para 40 alunos e cada aluno vai ter uma absorção desse conteúdo de uma forma única e ímpar, né? Então, aí eu fiz a psicopedagogia. Depois da psicopedagogia, eu percebi que eu tinha a psicopedagogia, ela tem muitas ferramentas, ela trata muito das fases do desenvolvimento cognitivo e ela atua muito mais na infância. Só que eu tinha muita demanda de adolescentes. Então eu fui Sim, me capacitar para trabalhar com adolescentes que também. Porque na faculdade se fala pouco do cérebro do adolescente, né? E ele ainda não está completo e ele ainda não consegue desenvolver todas as funções que são esperadas para um sujeito adolescente, para um menino de 12 a 24 anos, né? Porque dependendo aí da cultura, a adolescência pode chegar a 24 anos. Então, você entender que ele não consegue fazer, por exemplo, um planejamento, não é porque ele não quer, é porque ele não tem habilidade cerebral ainda para desenvolver esse planejamento. Ele precisa de ajuda. Então, quando a gente entende, a gente acolhe e mostra o caminho, fica muito mais fácil do aluno conseguir se desenvolver. Então, eu fiz o coaching, no coaching a gente também faz a prática de analista comportamental, onde a gente vê, traça um perfil comportamental desse adolescente. Eu faço coaching agora para adolescentes e adultos, e funciona muito bem. E o coaching, ele é muito interessante, né? Porque ele se entrelaça com toda a educação e a psicopedagogia. Eu hoje, talvez eu tenha um método próprio e único de atender com um olhar, o coaching com um olhar psicopedagógico, né? Porque você tem subsídios de conhecimento para poder olhar aquele indivíduo e a família como um todo. Porque quando você pega casos com problema, porque é o que chega para mim, você não tem que só acolher o aluno, você acolhe as famílias também. E aí é isso. Aí a Central dos Professores é uma empresa que eu montei há 25 anos atrás. Eu tenho um orgulho de falar isso. Eu era bem novinha e ainda, né? E aí a ideia surgiu porque eu já atendi alunos em particular. E eu tinha um amigo que atendia matemática, eu atendia mais para aulas de português, humanas, que sempre foi o meu forte. E aí ele me propôs essa parceria da gente montar juntos um negócio onde um passaria aluno para o outro. Começamos assim, resolvemos ampliar para uma equipe maior. Mas assim, eu confesso que eu falava, meu Deus, aula particular, eu mesma dava uma sabotada, sabe? Eu falava assim, eu estou à margem da escola, eu queria estar mais inserida nos processos educativos dentro da escola. Aula particular é bico, né? Durante muito tempo eu tive essa crença que até me limitou bastante. Eu queria ter um maior glamour, uma maior representatividade, né, com o meu trabalho. E a aula particular era uma tarefa assim muito isolada. Gente, quanta sabe? transformação. Foi tão bom. Aprendi tanto, conheci diversos universos, diversas escolas através dos alunos. E não fiquei só nisso também, né? Eu comecei depois, eu me associei a uma grande educadora e nós fazíamos cursos de capacitação para professores juntas.
trabalho com consultoria, eu também fiz uma pós em RH, porque eu queria desenvolver pessoas, né, trabalhar com desenvolvimento humano em todas as escalas, né, desde a infância até a fase adulta e profissional. E aí, de vez em quando, eu também faço uns trabalhos bem focados, usando isso, né, esse arsenal de conhecimento, de ferramentas, para fazer com que o aluno, o cara, se desenvolva, que ele avance. E aí é isso, aí estamos aí, trabalho também no consultório clínico, que eu faço clínica psicopedagógica, e estou fazendo a gestão integral da empresa agora, porque devido à pandemia a gente precisou reduzir custos, então eu fiquei sem funcionária, eu fiquei sem o escritório da empresa, eu só estou em consultório para os atendimentos quando são de avaliação, porque não tem como fazer online, porque você precisa observar a criança, por exemplo, agora aqui como a gente está, eu e você. Se fosse uma avaliação online, eu não consigo ver seus braços, suas pernas, eu não sei se você está sentado, se você está em pé. Isso faz toda a diferença para a gente poder, a sua área de interesse, o que você vai querer mexer, ver. Isso tudo é fundamental para a gente poder fazer um levantamento de hipóteses para chegar a um diagnóstico, né? Assim dizendo que é um desafio muito grande. Então tem que estar pertinho, tem que estar junto da criança. Então eu estou atendendo presencialmente só em casos de avaliação. Intervenção também, mas é preciso. Mas na intervenção ainda dá para fazer alguma coisa online, dependendo da idade também. E aí Esther, é isso. isso que Ah, você falou é tão relevante. Eu estava na escola, no chão da escola, mas à tarde eu dava aula particular e depois eu comecei a dar orientação de como estudar para os estudantes, né? Independente da faixa etária. Eu peguei assim vamos dizer, do sexto ano para cima, né? As crianças não eram o meu foco. E a gente conhece a escola, acaba conhecendo a família, né? Por um olhar de um pré-adolescente, né? De um adolescente, você começa a conhecer a leitura de como o mundo está funcionando, né? E para o tema de hoje eu acho muito relevante porque o professor da aula particular ele não tem e depois o coach ele não tem aquelas amarras da nota, ele não tem aquelas amarras de uma disciplina de 50, 40, 30 alunos, e aí isso permite que ele faça uma leitura personalizada e ao mesmo tempo que ele consiga perceber o mindset dos estudantes, né? O feedback que eles dão da escola, da relação da família com a escola, dele com o conhecimento, né? E aí eu queria te fazer essa primeira pergunta que no cenário atual, né? O processo educacional foi obrigado a mudar de uma forma para outra. A gente saiu na segunda quinzena de março, de uma escola e com certeza não vamos voltar para a mesma. Não é? Não, isso é inegável. Essas mudanças elas geraram muitas incertezas nas pessoas, dúvidas, angústias. Como é que você vê esse conjunto de mudanças que nós sofremos nesse um ano e 2 meses? na verdade, o ano de 2020, né, com o início aí dessa pandemia, ele foi desafiador no mundo todo. Em especial para as famílias que tiveram que manter as suas famílias, né, família em casa, todo mundo trabalhando, dividindo equipamento, dividindo tempo, pais trabalhando em home office, filhos estudando. E para os educadores, para as escolas, tiveram que correr para se adaptar para as aulas remotas, né? Isso tudo sem nenhum planejamento prévio. Uma das premissas do ensino é o planejamento. E, nesse caso, pouco pôde se fazer, pouco pôde ser feito, tivemos que encarar aí uma realidade com cenários muito diferentes de escolas públicas e particulares. Algumas públicas até hoje não voltaram, estão dependendo de autorização, eles têm um mínimo
de reposição. Aqui na Prefeitura do Rio eles têm uma TV Escola, mas parece que não tem sido muito eficiente. E na verdade, é, essa é a questão, né? Será que está sendo eficiente? Eu vejo que a questão foi muito difícil, ela é difícil e ela vai continuar até sendo difícil, se a gente não parar, pensar, estudar, refletir e mudar mesmo, o que você falou, a mudança de mindset. Não adianta mais você querer manter o mesmo tipo de ensino que era feito antes, porque esse acabou, esse não tem mais vez. Sabe o que acontece, Paulo? Desde 95, em 1995, eu participei de um congresso grande de tecnologia da educação. Ali era uma empresa que ela colocava material humano e ela botava pessoas e botava as máquinas dentro das escolas e terceirizava todo esse trabalho de tecnologia da educação. Mas era um trabalho fantástico, super embasado, sabe? Tinha teoria, tinha prática. Foi muito bacana ter participado. E eles realmente levavam essa proposta muito a sério. Então, desde então, eu comecei a perceber que essa coisa da tecnologia e educação era uma coisa muito séria e que cada vez mais isso ia ser necessário. Eu tive esse privilégio, mas eu sei que os meus colegas de profissão não tiveram. E a maioria deles. Enfim, cada um por seus motivos. Né? Às vezes são recursos financeiros, porque comprar um aparelho é caro, a gente sabe que a situação do professor é difícil. Às vezes, por não ter percebido a falta que faz, enfim, eu não sei te dizer, mas exatamente quais são todos os motivos, mas o fato é que quando foi no ano de 2006, 2007, eu já trabalhava com capacitação de professores e eu já tinha alguns cursos online. Na época, era o recurso que a gente tinha para fazer curso online era ainda, eu não tinha plataforma, eu mandava os textos por e-mail, era meio que um ensino à distância. Não era um ensino num processo online, né? Entregava conteúdo e a pessoa resolvia as questões, a gente fazia mentoria através do Skype, porque já tínhamos o recurso do Skype. E a gente, para trazer mais professores conosco, né, para participar, nós íamos a eventos e nós divulgávamos os cursos através de sorteios para os professores. Então, me lembro que uma vez eu fui para um evento da secretaria de uma cidade aqui próxima ao Rio de Janeiro, divulgando o curso na área da educação infantil e sorteando o curso online, né, que as pessoas ganhariam um curso online e tal. Era, Paulo, um fiasco. Ninguém se inscreveu. E aí a gente ficou assim, mas como assim? Ninguém tem interesse em aprender? Ninguém tem interesse no curso? Não, ninguém lida com computador. Ninguém tem acesso a computador. Então as pessoas não se interessam. Isso já em 2006 era uma realidade muito distante de professores de uma prefeitura que estava ali muito dedicada, né? Estava oferecendo um congresso, inclusive, para eles. E aí caiu a ficha de que a tecnologia, o uso das tecnologias estavam ainda sendo muito pouco usadas e, enfim, pouco aproveitadas no setor da educação. E aí a gente começa a ver nas redes sociais, né, no LinkedIn, eu na época também do falecido Orkut, né? Trabalhei muito através de rede social com os professores. Aí você via alguma mobilização de grupos que eram assim, maravilhosos para troca, e agora eles migraram, né, para o Facebook, mas a participação de professores que eu já tive contato é muito pouca. Eu acredito que
os professores demoraram muito. Já havia plataformas de ensino com propostas de se fazer algum tipo de ensino híbrido, né? Colocar um pouco de tecnologia junto do ensino presencial, mas isso foi muito pouco usado. Muito pouco usado. Eu cheguei a trabalhar, fazer consultoria para uma escola que usava um sistema de ensino que as crianças ganhavam um tablet para poder participar, só que os professores não sabiam usar. Não sabiam usar. E por isso a coisa não acontecia da forma que deveria acontecer. Então, se por um lado, Paulo, respondendo ainda a sua pergunta, se por um lado a gente tem essa situação complicada e complexa, que ela ainda é e está e vai demorar para se estabilizar, por outro, a gente tem uma janela de oportunidade aí, tá, na área educacional. Porque agora não é mais uma questão de querer, é uma questão de ter que fazer, porque quem não fizer vai ficar fora, vai ficar obsoleto, né? Então, eu vejo que essa revolução toda já deveria ter sido feita há mais tempo. Agora começar aí, porque essa geração Z já sabe mexer muito bem com as tecnologias, já sabe fazer muito bem o uso disso, e os professores também não ficam muito para trás, não, porque vamos ver aí, de 90 que eu fiz o curso, o professor que nasceu em 90 está aí com quantos anos agora? Né? Não é tão pouca idade. A gente entra no mercado de trabalho com 24, 25, eu entrei com 18. Então, assim, então os caras também têm até mais intimidade com a coisa do que eu, por exemplo. Né? Acontece um descompasso na escola já há muito tempo, né? É o professor imigrante digital e o aluno nativo, né? É o Prensky que ele fala isso. Ele fala que a escola tem esse descompasso e até o formato da escola, né? Uma escola que ainda tem uma estrutura muito dos jesuítas e do século XVII, e os alunos estão no XXI, estão conectados. Eu até tenho um texto, né, no meu livro que fala da geração C, essa geração que está no coletivo conectado, que a todo momento ela está buscando informações ali, conhecimento. E hoje, né, não só os processos educacionais precisam sofrer mudança, mas as mudanças estão passando em tudo, né? Em várias áreas da vida, seja no trabalho, até na igreja, né? Os cultos virtuais, para quem, né, nas variadas denominações aí da igreja, até no Senado, né? A CPI vai ser ou não online. Então, é irreversível a questão das redes sociais e da cultura digital. Mas, diante dessa realidade, para o ensino de hoje, você acredita que os estudantes hoje aprendem a pensar com o ensino remoto, no futuro híbrido? O que você percebe? Eu acho que, assim, é como você falou, né? A geração Z é nativa digital, ela já pega o celular e ela tem tudo ali, todo o conteúdo que ela necessita a tempo e a hora. Então, esse conteúdo está lá. Agora ela não vai mais para, como nós íamos, né, na idade das crianças de hoje, para a biblioteca pesquisar. A gente, agora você tem tudo no Google. Você entra num site, você clica num link, você sai num hipertexto, e aí o ensino não, o aprendizado, ele vai acontecendo de uma forma muito natural e não mais tão linear como a gente fazia nos livros didáticos, porque o aluno, ele vai navegando e o aluno não, qualquer pessoa, né? A gente vai fazendo isso sem ter o papel de aprendiz, a gente vai fazendo isso para encontrar uma informação que a gente deseja. E esse cara que nasceu já dentro do mundo digital, ele tem muita facilidade para fazer isso, né? Ele vai buscar e o tempo todo ele está sendo guiado, elevado por esse sismo de respostas. Então, cada vez que ele tem uma demanda, ele vai buscar resultado facilmente.
que acontece, né? Você me perguntou como é que eu vejo. Ah, eita, desculpa aqui, caiu o celular, ele pula. Sim, Me muito normal perdoa. no dia de hoje. Ele está vivo? Essa geração digital. Então, olha só, o que eu acho é o seguinte, agora, para esse tipo de aluno, para esse tipo de demanda, a escola precisa se perguntar o que o meu aluno precisa saber. Se essa pergunta não for feita, porque justamente o mundo está todo mudando, em todas as áreas, como você bem disse. Não adianta mais ficar decorando livro, ficar naquele ensino conteudista. O conteúdo agora é muito fácil de ser acessado. Bom, diante disso, o que eu quero que o meu aluno saiba? O que eu preciso que ele aprenda? Ele precisa saber fazer uma boa leitura, ele precisa saber fazer uma boa análise, ele precisa fazer uma boa síntese, ele precisa saber as fontes da onde ele está indo pesquisar, quem são essas fontes. Enfim, ele precisa desenvolver habilidades de raciocínio, ele precisa desenvolver habilidades de resolução de problemas, de críticas, né? Ele precisa desenvolver habilidades sociais, enfim. E é nisso que a escola tem que focar, no que ela precisa ensinar agora, porque o conteúdo é o básico, é dar um suporte de conteúdo para que ele possa ir além. E aí o conteúdo, no meu modo de ver, é ensinar muito bem a ler, a escrever e a falar, a escola e a escutar. Porque a escola, ela ensina, ela se preocupa com a leitura e com a escrita. E falar? O aluno pode falar? Cala a boca, que está atrapalhando. E o que a gente mais faz na vida é falar, né? Um dos motivos de eu ter me tornado historiador, professor de história, porque na ditadura militar, né, nos anos 70, eu quis fazer uma pergunta. E na minha escola era um negócio bem interessante, até. Tô velho, né? Eu tinha que colocar a mão direita sobre a mesa, ficar de pé e perguntar ao professor se eu podia perguntar. E ela não quis. Ela não falou que eu não poderia. Eu tinha que falar obrigado, professor, e sentar. Era uma pergunta sobre Dom Pedro e a sua conduta, não só na vida privada, mas na pública, ele que era absolutista. Ela não me respondeu. Eu fiquei com a pergunta. Duas perguntas que eu fiquei. Uma é para que serviu o conjunto vazio, uma vez que ele era conjunto. A minha professora de matemática me tirou da sala. Ou seja, hoje os jovens podem conseguir essa informação com uma facilidade muito grande. 2 cliques ele consegue a informação. Mas para a informação se transformar em conhecimento e sabedoria, nós temos alguns passos, né? E aí tem a ver com a metacognição e com o pensamento. E você que Sim. acompanhou o pensamento dessa juventude, o que eles andam fazendo para pensar de uma maneira crítica, de uma maneira lógica? Fala para a gente. O que eles andam fazendo é uma boa pergunta. Eles andam jogando games no celular. Porque a escola, que já era chata, ficou mais chata ainda online. Me perdoa, professor, mas essa é a verdade. Então eu chego pro menino e falo assim: você tá com saudade da escola? Ele, olha, eu tô com saudade dos meus amigos, mas saudade de trabalhar eu não tô, não. Sabe? Então, assim, existe todo um comodismo, né? A gente sabe que criança, para abrir mão de um prazer, adiar prazer, ela tem uma certa dificuldade, eles querem ter um prazer imediato, né? Ainda mais essa geração. E, opa, meu Deus, desculpa, gente, ele tá escorregando daqui. Não, não era para isso acontecer, me Uma perdoe. forma legal é colocar ele no computador. Às vezes Então, eu faço assim, funciona bem. eu penso que a escola, os professores, os pais precisam trazer esses indivíduos para um mundo do pensar, né? Um mundo de resolver problemas, de resolver questões. Eu acredito também que
com tudo isso que a gente está vivendo e o cenário só vai potencializar ainda mais, uma proteção muito grande. Né? Então, os pais não deixando os filhos crescerem, sabe? Os filhos ficam ali na barra da saia da mãe até a vida adulta. E papai e mamãe estão fazendo tudo por eles. Isso é muito preocupante, né? Porque a gente quer pessoas autônomas, pessoas que sejam capazes de dar conta da sua vida. E eu penso que a escola tem que trabalhar nesse sentido, não tem como. Não adianta você passar conceitos de conteúdos altíssimos, de altíssimo nível, se essa base não for construída. Porque senão você não consegue atingir. Falando da metacognição, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na motivação. O que motiva uma pessoa a aprender? Aí eu tenho um caso muito interessante também para colocar, que eu estou pegando no coaching alunos que querem fazer medicina. E são alunos com perfis diferentes. Eu tenho, por acaso, coincidiu de eu ter dois da mesma idade. Um é muito inteligente, mas zero disciplina, organização, foco, atenção. E o outro é o cara que estuda na melhor escola aqui do Rio de Janeiro, é bom em tudo, gosta de tudo, o perfil comportamental dele são quatro perfis, o dele caiu para 3, mas ele não tem muito tempo disponível porque a escola é uma escola integral e o medo dele é que ele sabe que se preparando através dessa escola, ele entra para o curso que ele quiser, com exceção de medicina. Medicina vai ser o único curso que vai exigir um esforço a mais dele. Minha missão, qual é? Primeira coisa, fazer com que ele tenha certeza de que é isso que ele quer. Porque quando a gente tem um objetivo em mente, a gente persegue ele. Agora, meninos de 6 anos já ter que optar, né, por uma carreira, ter certeza, a gente sabe que tem várias variantes, né, e tudo, é bem complicado. Mas o que eu tenho que apostar e mostrar para ele é o quão importante ele se tornar um médico. É isso mesmo que ele quer para a vida dele? Bom, se você quiser, meu amigo, vamos brigar por isso, porque o caminho é esse. E aí eu vou mostrando, né? Aí eu vou trabalhando muito a questão do autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento, a gente não consegue metacognição e não consegue muita coisa na vida. Ele primeiro precisa se conhecer. O perfil comportamental que eu faço, que é super bacana, ele traz essas respostas, né? E o aluno sempre vai me dizer se isso está fazendo sentido, se confere, o que ele percebe de verdade, de real daquilo, né? E compara com experiências dele já vividas. Então, o trabalho de autoconhecimento, ele é constante. Isso também eu acho que a escola precisa promover, de alguma forma, né? Quer falar? Autoconhecimento e autorrealização estão ligados, né, Esther? Se o indivíduo não se conhece e não estabelece uma crença, né, uma crença positiva, porque crença sabotadora a gente tem demais na sociedade, né? A Sim, gente sim. tem muitas histórias também de vitimismo e às vezes até a escola mesmo, discurso de alguns colegas professores, é um discurso vitimista, né? Ah, não vai dar, a disputa é muito grande, e essas vozes ecoam sobre o imaginário de um jovem, de uma criança, né? E Com quebrar essas certeza. crenças sabotadoras é uma dificuldade, não é, Esther? Sim, com certeza, com certeza. É, e tem os dois lados da moeda. Isso que você falou é importantíssimo, porque já peguei. Aliás, a maioria dos alunos são exatamente assim. Eles já vêm altamente sabotados, achando que não vão conseguir chegar no objetivo dele porque não tem competência para isso. Né? E aí eu falo, o presidente que está lá chegou lá como? Você acha que ele é melhor que você em quê? O que ele precisou fazer para chegar lá? A única certeza que eu sei é que ele tem garra. Porque ninguém sem garra chegaria lá onde ele está.
E é isso que eu preciso que você tenha. Se você, ele almejou esse cargo e foi lá e trilhou aquilo e meteu a cara e foi, e fez. Dizer se ele é bom, se ele é ruim, se ele é competente, se ele não é, eu não sei. O fato é que eu sei que ele chegou lá. Por que ele chegou? Porque ele lutou para isso. Então, qualquer um pode chegar. Se ele, eu falo, se ele chegou, você também pode chegar. Por que não? É, Eu posso chegar? eu morava numa comunidade e minha mãe era empregada doméstica. E ela só repetia para mim uma coisa, né? E nos anos 60 ela falava comigo assim: Paulo, se outro ser humano conseguiu, você também consegue, né? Se ele aprendeu, você também tem cérebro, tem cabeça. Ela é uma das melhores cozinheiras da cidade, graças a Deus. Depois estudou, depois ela montou o próprio negócio, e depois ela veio a falecer, mas faleceu assim numa situação confortável de vida para quem veio do norte de Minas, sem nem um tostão no bolso para trabalhar como empregada doméstica em Belo Horizonte. Então eu tenho ela como modelo, mas assim, para educar hoje, para motivar essa juventude, e eu acho que não basta só a motivação, ela também vai ter que ter um projeto bem delineado de vida, e esse é o trabalho que vocês aí fazem, né, da Central de Professores. É uma coisa interessante, quer dizer, nesse modelo de ensino remoto que nós estamos hoje, que une educação com tecnologia, né, é, que inovações que você considera necessárias para que o aluno aprenda? Porque escutar ele escuta, em muitos casos ele até decora, mas isso é só uma parte do processo. Ele precisa aprender, quer dizer, guardar na sua mente e utilizar isso numa situação, um problema que ele vai conviver na vida toda. Porque eu sempre acho que passar talvez no vestibular é fácil, o difícil é passar no vestibular da vida, né? Ser feliz, ter uma profissão boa, ser médico por quê, ser engenheiro ou psicólogo por quê. E quando a pessoa resolve essas perguntas, eu acredito que ele avança, né? Queria te escutar sobre isso, quer dizer, essas inovações, o que é necessário para ele aprender com tanta inovação? Porque às vezes eles perdem o foco também. Com certeza. Para isso, a gente tem aí na nossa área agora um instrumento maravilhoso que é a BNCC, né? Que é a nossa Base Curricular Nacional. Ela agora, ela mudou muito a maneira da gente começar a entender. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu ia pelo índice do livro, eu ia, através dos conteúdos, eu ia vendo o objetivo de cada conteúdo. Agora a BNCC ela faz o inverso. O que ela traz? Ela traz as habilidades que você precisa trabalhar. E qual conteúdo vai ser usado a partir daquela habilidade. Então, seguir a BNCC, eu acho que é um caminho muito bacana. Ela traz 10 competências principais ali. Ele tá se deslocando aqui. Ele vai escorregando, não sei como, porque não era para escorregar, me perdoem. Eu não Nada, sei se é o meu fone que está puxando quando eu falo. Desculpa, gente. Mas, então, a BNCC, ela traz, né, esse desenvolvimento de habilidades de liderança, de pensamento crítico, de autoconfiança, de cooperação, de organização, né, de disciplina, de flexibilidade, empatia, que tudo e tantos outros, né? E que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos. Que é? Eu acho muito complexo a gente ficar reproduzindo habilidade, competência. Eu acho muito importante a gente dizer o que é cada coisa. Habilidade, a gente vai se habilitando para ser competente a fazer alguma coisa. Então, a gente vai se desenvolvendo. A gente tem algumas habilidades que a gente já traz com elas, né? Com a gente quando nasce, né? As múltiplas inteligências, elas já dizem para a gente que a gente tem uma predisposição maior para algumas áreas da vida. E a
gente tem mais facilidade para desenvolver essas habilidades. A musical, por exemplo, né? A matemática, lógico-matemática, a da linguagem, né? São habilidades. Bom, eu posso desenvolver qualquer habilidade? Sim, uma pessoa pode desenvolver qualquer habilidade. Eu vou ser competente em qualquer coisa? Não. Você não vai ser competente. Você pode desenvolver a sua habilidade, chegar num grau, mas um cara, vamos supor, o cara, ele nasce com uma habilidade musical, ele tira um piano no ouvido. Por mais que eu estude piano, me desenvolva nessa área, eu até posso vir a me tornar uma pianista razoável, mas eu vou conseguir ser competente como esse cara que já nasceu com essa inteligência? Não. Então, assim, a gente pode ir muito longe, eu não quero nem nunca subjugar meus alunos, né? Qualquer pessoa é capaz de chegar onde ela quiser, mas geralmente você vai ter competência naquelas habilidades onde você é mais forte. Então, bacana se você identifica. Imagina você com 16 anos identificando a habilidade que você tem de mais forte, percebendo as habilidades que você tem de risco. E quem vai te ajudar nesse processo, cara? É o professor, é a escola. Eles é que vão te ajudar. Mas eu acho que eu fugi da tua pergunta, né? Qual foi a pergunta que você me fez? Não, eu perguntei para você assim, quais inovações que a gente tem Peraí, que hoje, eu perdi né? o som. Peraí. Fala, Paulo. Quais inovações que a gente tem hoje, e você respondeu muito bem, ele vai ter que desenvolver as competências socioemocionais dele, né? E com a ajuda daquele mentor dele, daquele moderador, daquela pessoa, do educador dele, aquela pessoa que o percebe. Só que agora nós estamos num período remoto, né? Sim, Então, assim, tem que fazer esse link, né? ele vai e apaga a câmera, correto? Ou ele não quer se mostrar. Em sala de aula, você faz algumas leituras. Eu gostei muito logo no início aqui da live, quando você disse, olha, é preciso observar o corpo, os gestos, o comportamento, que faz parte de uma leitura global do ser humano, né? Faz parte de uma leitura estruturante, de como a pessoa se comporta. E agora a pessoa tem se comportado como? Com a Sem câmera, câmera. que muitas vezes ele apaga. E aí Apaga. fica o que ele escreve, a dúvida do professor se ele realmente está escutando ou está dormindo. Então, parar para pensar aí fica mais difícil. Então, a ação do professor deve ser uma ação estimulante, estimuladora o tempo todo, né? E aí eu queria te perguntar, quais as principais habilidades, competências que o professor atual vai ter que ter? Então, a gente está conversando com a Esther Shapiro, houve uma queda aí na conexão dela, eu estou aguardando que ela retorne para ela responder a seguinte pergunta, né? Quais as principais habilidades e competências que um professor deve ter no manejo de uma classe remota, na configuração que nós estamos tendo agora na pandemia, né? Voltei. Isso, Hoje voltou. aconteceu tudo. Hoje está Certo. acontecendo tudo aqui. Sem preocupações. Olha o que a Rosana está dizendo, que está participando da nossa live. Ela que é coordenadora de uma escola muito legal aqui da região metropolitana. Eu estou enfrentando essa situação de transição do nono para o ensino médio. Ou seja, os estudantes, eles estão apagando a câmera, eles não dão um sinal de vida para o professor que está do outro lado, e fica parecendo que ele está ali conversando com um, preto, uma tela, um vazio, uma tela preta, sem o rosto da pessoa, né? É. Essa questão de motivar aluno é muito difícil, né? Até em sala de aula, a gente sempre pode observar dentro da escola que há professores que naturalmente motivam os alunos e outros que podem fazer o que for, que não conseguem. Então, acredito também que seja uma questão muito pessoal, né? Essa questão de carisma,
eu costumo dizer assim, professor precisa ter presença de palco. Você tem que ir com tudo como você estivesse enfrentando uma plateia. Bom, isso no ensino presencial é mais fácil, porque você tem ali, né? Você tem o palco, tem a plateia. No online você está aí afastado das pessoas, diante das câmeras muitas vezes fechadas. O que eu penso? Eu penso que não dá para ficar dando murro em ponta de faca, não. Esse cara tem que ser estimulado a pensar. E aí o professor tem que buscar outros recursos, sabe? E criar possibilidades que ele entregue resultado, de alguma forma. Então, problematizar uma situação, um contexto, fazer sala de aula invertida, criar mesmo possibilidades para atender as dificuldades. A gente tem muito recurso tecnológico. Quando eu participo aqui de um grupo de metodologias ativas, meu Deus do céu, às vezes eu me sinto assim, analfabeta, sabe? Eles pedem tudo, como fazer vídeo com desenho, como medir a frequência dos alunos em sala, sabe? Situações assim que a gente vê realmente a necessidade dos caras. Eu acho bacana o grupo por causa disso. A necessidade do cara de pedir um recurso e ter uma outra pessoa para poder te trazer um recurso. E o mais importante, sabe, Paulo, é a gente partir daquilo que a gente já tem e tentar levar isso para o mundo virtual. Porque agora o mundo virtual é uma extensão da nossa realidade. Não tem mais como separar. Então, assim, eu, ano passado, eu peguei casos de alfabetização online. Eu nunca tinha feito alfabetização online. E foi um grande desafio. E aí, dentro do que eu conhecia na internet, dentro do que eu conhecia dos processos de alfabetização, eu criei uma metodologia própria. Mas foram a partir dos meus recursos internos, entende? Porque a verdade é que a gente olha para isso tudo e assusta. Você vê aí educação 5.0, é tanto termo que eu não sei nem o que significa cada um deles. Dá uma assustada, né? Cara, a gente precisa saber isso tudo? Não, a gente precisa só fazer com que nosso aluno aprenda. E aí tem que se Isso. perguntar o que eu faço para o meu aluno aprender. Quando a gente vem aqui falando de metacognição, importante para a gente não fugir tanto do tema, é que o cara passa 13 anos dentro de uma escola, vai para a faculdade e ele não sabe como ele aprende. Na verdade, ele nem sabe se ele sabe. E você trabalhar com metacognição é trabalhar em cima da sua própria aprendizagem. Como eu aprendo? O aluno não vai saber isso se o professor não disser. E o professor não precisa dizer, o professor pode levar ele a isso. Então você fala, olha só, vocês estão sem câmera, a aula está chata, eu falando aqui não está legal, eu vou dar um tema de pesquisa para cada um e cada um vai vir na aula que vem e vai apresentar aqui. Ou eu vou fazer um painel, eu quero uma exposição no trabalho, cada um vai me gravar uma aula falando sobre tal tema. Ai, gente, cansei de pedir desculpa. Sabe, Esther, então, não. O importante é o conteúdo. Aqui, uma coisa importante são colocar perguntas poderosas para que os alunos respondam em tempo ágil. Então, abre aí. Nós estamos falando de China. Eu, por exemplo, sou professor de história, né? Eu tenho usado algumas ferramentas que são as seguintes. Olha, vai lá, abre o grupo do WhatsApp, vocês vão debater essa pergunta aqui e o grupo vai abrir a câmera e comentar, por exemplo, por que o Japão sofreu com as 2 bombas atômicas. O outro grupo aqui, ó, vocês vão ter que responder. O Japão foi bombardeado com 2 bombas atômicas e já está desenvolvido e já faz parte das 8 economias do mundo. Por que esse grupo tem isso? Eles têm que ligar necessariamente a câmera quando as perguntas são poderosas, né? No coach a gente fala isso, né? Quando você faz perguntas poderosas, você consegue que a pessoa investigue, que ela pesquise, que ela busque
e demonstrando que ela vai ter uma recompensa também. Olha, a nossa avaliação de hoje é oral, e faz parte dessa avaliação oral que você coloca o seu rosto aí e eu preciso analisar a sua fala. Tudo bem, não é que você vai fazer uma educação bancária onde você oferece uma coisa e o aluno tem que devolver a mesma. Mas se a pergunta for poderosa e investigativa, ele vai ser obrigado a pensar. Por exemplo, quem está assistindo a nossa live agora e vai assistir depois, não é? O que mais chamou a atenção de você? Escreve aí para nós agora, você que está assistindo agora. São 6 pessoas. Enquanto isso, eu leio o que a Renata está escrevendo. Olha, em um contexto como o de Belo Horizonte, onde as aulas presenciais ainda não voltaram, como trazer as metodologias ativas para o modelo remoto? Né? É uma pergunta boa. Eu lancei esse livro, sabe? Esse livro é meu, chama Metodologias Ativas, o que as escolas podem aprender. É um dos que mais tem vendido atualmente, né? Já está indo para a segunda edição. Mas não é só porque ele está vendendo. Eu, como professor, resolvi partilhar, né, boas perguntas, perguntas poderosas, e Paulo Freire chamava isso de metodologia, de pedagogia das perguntas. Só que Sócrates, há milhões de anos atrás, fazia isso com a maêutica, que é dar luz às ideias. Quer dizer, Esther, o que é a metacognição, então? Ela pode influenciar no aprendizado do estudante. No século XXI, nós estamos aí onde eles não querem abrir a câmera. Ai, nossa, eu penso que se você não souber da sua capacidade, se você não confiar que você é capaz, que você está aprendendo, que você sabe, você se torna muito frágil diante das exigências do mercado e do mundo. Então, é muito importante que você tenha conhecimento do seu potencial. Como é que você vai fazer isso? Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Uma vez você teve que estudar para fazer um vestibular, por exemplo. E aí você fez lá aquelas 20 questões de matemática. E aí você terminou, fez as questões, acertou, foi para a prova e não teve o resultado esperado. O que aconteceu? Você achou que você sabia, mas você não estava preparado. Houve uma ilusão de competência. E por quê? Porque você não estudou da forma que deveria estudar. E onde que foi o erro? Provavelmente estudou questões divididas por assunto, quando na prova aconteceu tudo misturado. Provavelmente, ou fez questões num nível muito mais fácil do que caíram na prova. Enfim, então você tem que estar sabendo o que vai ser exigido de você, né, e o que você pode fazer para aprender, para chegar lá, para conquistar aquilo que você deseja, conquistar o resultado. Então, passa por esse autoconhecimento, passa por você saber como que eu estou processando, como que eu estou aprendendo, como que eu estou organizando meu pensamento, meu aprendizado. É muito interessante. Sempre que eu tenho uma live, eu procuro fazer um roteiro, eu procuro estudar sobre o tema. A gente acha que está sempre precisando de mais, né, para poder dar o nosso melhor para as pessoas que estão aqui nos assistindo, mas não tem jeito. Na hora, o que sai? Sai o teu conhecimento de anos de experiência, de trabalho, né? Esse conhecimento acumulado que fica na nossa memória de longo prazo, de experiências vividas. Outro ponto muito importante é que todos nós aprendemos muito mais a partir das experiências que vivemos. Sim. Então, vamos proporcionar boas experiências, né, para os nossos alunos, para que eles possam... O Rubem Alves falava que o saber tem que ter sabor, né? Então, quando fica um sabor gostoso, a pessoa quer voltar à essência, àquela aula, repensar aquela pergunta que foi feita, pensar como ela respondeu.
E o que são essas famosas habilidades metacognitivas, Esther? Então, essa motivação, né? Você perceber também o que te motiva, por que eu quero. Porque é o tal negócio, quando um assunto não faz o menor sentido para você, você não tem necessidade de aprender. E o conteúdo escolar, muitas vezes, ele vem desvinculado da realidade. Por mais que o professor tente contextualizar conteúdo, muitas vezes fica difícil. Eu quase apanhei uma vez também de professor. Meu Deus. Eu quase apanhei de professores de matemática quando eu quando eu afirmei que o motivo da gente aprender no 8º ano agora fatoração e polinômios era para habilitar o nosso cérebro a raciocinar, porque eu não vejo funcionalidade para aquilo. Cara, eu quase fui apedrejada. Mas eu não vejo, os alunos não veem, ninguém vai aprender se não vê. Eu aprendi na força. Aliás, eu vou falar a verdade, eu aprendi quando eu tive que dar aula sobre isso. Aí eu aprendi. Então, eu construí meu conhecimento a partir das demandas e da necessidade. Eu, enquanto aluna, deixei muito a desejar, infelizmente. E eu busquei essa profissão para entender todo o meu processo. Eu não fui para psicologia, eu fui para pedagogia. Psicólogo que faz isso, né? Então, mas é isso, você precisa, então, desse autoconhecimento, saber o que te motiva, o que te interessa. É óbvio que você vai sair melhor das matérias que você já tem alguma habilidade. Então, primeiro, essa questão da motivação e método, né? Método de estudo adequado. Eu aprendo melhor como? É vendo um filme? E só isso basta? É assistindo uma aula? Só isso basta? Não, não basta. Se você não tiver um estudo ativo, esse conhecimento fica só no nível da informação, ele não se fixa. Você precisa trabalhar... Oh, meu pai. Você precisa trabalhar em cima dele, tá? Então, produzindo um resumo, respondendo questões. Eu gosto muito de dizer para o aluno, dá aula para outra pessoa, ensina para outra pessoa, porque o bacana da metacognição é justamente você reconhecer os seus mecanismos de entendimento. Como que eu entendi esse conteúdo? Talvez até por eu ter tido dificuldade para aprender, eu me julgava assim, tá? De não ter sido uma boa aluna. Hoje, os recursos que eu utilizo para ensinar é a partir da maneira que eu aprendi. Então, quando eu vou falar, por exemplo, um texto de história para um aluno, palavras que o aluno tem horror, que ele não sabe o que é. Clero, ibélico, bélico, né? Bélico, ibérico, e tantas outras que imperador. O que é um imperador? Ele não tem vocabulário. E aí já bloqueia ali, na falta do vocabulário para o conteúdo. Primeira coisa a bloquear é no vocabulário. Eu vou na origem da palavra. Em português, sindética, assindética. Sindética, tem o síndeto. Sabe o que é síndeto? É um pedacinho. A é prefixo de negação. Não tem. Eu confundia isso o tempo todo. Assintomático, por exemplo, né, Esther? Agora que a gente está falando de sintoma, não sintoma. Esther, o tempo voou. Nós vamos ter que marcar outra para continuar a conversa. Eu quero te agradecer e dizer que foi muito boa essa conversa, que a gente possa marcar e conversar mais vezes, tá bom? Ai, que eu tenho bom, uma eu live adorei agora, também. a seguir sobre a escrita como forma terapêutica. Quem tiver interessado em entrar, ela é no Google Meet, aí é só me mandar uma mensagem no direct e aí eu mando para vocês. Vou falar com uma advogada, com uma atriz, com um advogado, com uma atriz e com uma psicanalista agora, nessa live que começa daqui a 1 minuto. Tá bom? Vai lá, então, me manda o link que eu quero, manda o link para mim. Gente, Manda um beijo, agora. obrigada. Muito Obrigada obrigado, por Esther. tudo, Saúde e adorei. paz. Valeu.
Para você também. Fica com Deus. Tudo Obrigada. bom. Tchauzão. Tchau, tchau.